Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as mães solteiras. Vou falar a verdade sobre as mães solteiras. Será se elas estão em busca de um amor verdadeiro ou somente um homem para sustentar elas e pegar as responsabilidades delas? É sobre isso que eu vou comentar. O que você acha? Você que está assistindo esse vídeo, você que é homem, né? Você acha que é furada se relacionar com mãe solteira? Você acha que tá tudo bem? Qual é a sua opinião? Comente aqui o que você acha. Bom, vou falar minha visão. Às vezes eu olho mais pra mim do que pra câmera, assim, pra onde seus olhos estão, né? Então vai ficar meio estranho eu falar por aqui, mas acredito que não incomoda muito. Enfim, eu me sinto melhor assim, então é isso aí. Bom, sem mais distrações, eu vou falar sobre a minha visão sobre isso, a minha visão sobre a verdade. A verdade, ela é uma relativa, né? A verdade é relativa. Às vezes a minha verdade não é só verdade. Depende do ponto de vista da verdade. Enfim, eu vejo que muitos grupos masculinos cresceram uma grande negativa sobre se relacionar com mulheres que já têm filhos, né? E esse assunto é comentado desde muito tempo, eu acho que desde sempre, né? Mas teve mais foco, né? Mais força, mais nos tempos atuais, nos tempos modernos, que não se deve se relacionar com uma mulher que já tem um filho, né? A famosa MSOL, a famosa mãe solteira, enfim. Porque ela só quer um pai para cuidar do filho dela, ou é uma pessoa que tem interesse somente no, no financeiro, né? E bom, vamos lá. Qual será a verdade sobre isso? Será que é isso mesmo? O que será que é, né? Será se é uma furada se relacionar com mulheres assim? Depende. Depende, porque o que acontece? Eu falo de um ponto de vista não superficial ou revoltado, comprando um lado em si. Mas assim, quando você. Até mesmo homens também, né? Quando são pais de verdade, né? Quando você se torna pai ou mãe, você acaba criando uma parte sua, né? Você acaba passando os seus genes adiante, né? E o seu filho se torna uma parte sua. Até biologicamente isso é a forma como o seu legado é construído. Então, o seu filho, né, o filho daquela mulher, não é somente uma criança que ela ama, é uma parte dela, entende? Isso é biologia pura, é o mais primitivo que existe. É a forma da gente escapar da morte e deixar de existir. Como que um ser humano deixa, foge da morte? Não morrendo? Não, porque isso é impossível, né? Isso não é natural, né? E a gente não foge do não natural. A gente está preso à inevitabilidade da morte, então a forma do ser humano, do ser vivo em si, se manter imortal é passando sua genética, sua assinatura de DNA para frente. E o que que é? São os filhos, né? Isso é biologia primária, isso é o básico do básico, né? Tanto que por isso que muita gente pode dar a vida pelos filhos, acaba morrendo, tem um instinto a mais de sobrevivência, como se fosse o seu próprio, como se você fosse salvar você mesmo, até vezes mais, né? Então, é isso. Isso é o pensamento mais primitivo que está enraizado dentro da gente. Então, um filho, ele não é somente um membro da família que você ama, que é especial pra você, que você tem de cuidar. Não, ele é você, é o seu legado. Então é por isso que as pessoas têm muito, as mães, os pais vão ter muito apreço pelos seus filhos, porque
é a sua imortalidade continuando. É, é uma certeza de que você não morre de fato. Isso primitivamente. Obviamente que o filho não é a sua cópia e tudo mais, né? Socialmente falando, mas primitivamente, biologicamente, ele é você, né? É uma continuação sua. Assim como você é a continuação dos seus pais, avós, enfim. É a continuação dos genes, a imortalidade do ser humano. E bom, dando essa visão científica e filosófica também, né, um pouco filosófica, não muito, dá a se entender do porquê que as mulheres querem, isso é o óbvio, né? As mulheres elas querem querem procurar um pai, querem procurar uma pessoa, não somente por acho que não é na questão da relação em si. O que eu quero focar aqui não é procurar um pai para o filho, né? As mulheres elas querem que você seja um pai, né? Querem que você, homem que está se relacionando com ela, goste do filho dela, porque não é somente o filho dela, é ela, é uma parte dela, entende? E é isso que é o mais importante, entende? Se você acaba tendo suas desavenças, seus princípios, seus incômodos, isso mostra que você não está totalmente engajado e envolvido na relação. E você pode gostar dela, mas seus interesses, suas vontades, os seus desejos podem ser apenas primitivos, né? Baseados apenas no desejo, né? Se é uma mulher atraente, né? São desejos momentâneos ou apenas a paixão, né? Que vai ser algo forte inicialmente, mas depois morre com o tempo e não vai te dar força suficiente para você ser preso àquela pessoa. Não ser preso, mas você se comprometer a estar com aquela pessoa. Então, você gostar do filho de uma mulher que é uma mãe solteira, né, de uma mulher que já tem um filho, né? Você não está gostando somente do filho dela, você está gostando dela, é uma parte dela. Então, muitas vezes ela vai exigir isso como filtro de relacionamento, porque o filho dela é para sempre, entende? O filho dela é a imortalidade dela, entende? E, e ela pode criar confusões, pode criar as coisas, pode criar aquele negócio de você não gostar do meu filho, você não gosta de mim, entende? E de fato né? Ela vai criar todas essas barreiras porque é o filho dela, entende? É a continuação dela. Então não é muito sobre um interesse financeiro. Isso depende, né? Depende da nobreza e do grau de evolução da mulher, né? E, bom, existem mulheres interesseiras, existe, né? Isso é uma característica. Eu posso ser um pouco preconceituoso aqui, mas é uma questão mais de mais social, sociocultural, né? A cultura, né? Que o homem é o que provém. Então, vai existir mulheres que vão ser interesseiras, mas isso independe. Se uma mulher ela é interesseira, ela vai ser interesseira sendo mãe solteira ou não. Entende? Se ela vai ter um interesse pelo seu financeiro, que você pode fornecer materialmente, ela vai ser assim, seja ela tendo filho ou não, entende? Então, se a pessoa ela já tem uma visão simplória, tem uma visão muito rasa, isso independe de como ela está, se ela é uma pessoa que tem uma prole, né? Se ela é uma pessoa que tem um filho ou não. Isso é da característica do caráter dela. Então, se você estiver se relacionando com uma mulher que tem um filho, você tem de ver o caráter dela. Se ela é uma pessoa que tem um caráter evoluído e, tipo, tá buscando um relacionamento sério, não. Isso você não precisa se preocupar. Eu tinha pausado aqui pra voltar a linha de raciocínio. Você não precisa se preocupar com ela ser interesseira, entende? Em relação ao que você vai fornecer, porque ela tá desesperadamente procurando alguém pra ser o pai dos filhos dela ou pra sustentar ela. Não.
se é uma pessoa, uma mulher digna, né? Uma mulher que busca ser independente, ela vai querer que você goste do filho dela porque é uma parte dela. Mas ela vai querer se relacionar com você porque ela gosta de você, não porque é pelo que você vai proporcionar pra ela, entendeu? Financeiramente. E sim a segurança afetiva e tudo mais, entendeu? Então, basicamente é isso. Essa é a verdade sobre mães solteiras e tudo mais. Isso depende do caráter da mulher. Entende? Se a pessoa tem um caráter mais material, mais financeiro, né? E, e é uma pessoa mais ligada às coisas mundanas e não muito ao emocional, a projetos mais profundos e mais amplos, aí sim, é uma furada, enfim, isso independe se ela tem filho ou não. Mas se é uma mulher que não está ligada a isso, não tem problema você se relacionar. Mas também tem aquela questão, né? Você vai ter que passar pelo filtro, né? E não é sobre ela ser interesseira ou não, é sobre o quão disposto você está por ela. Como você gosta dela, como você cultivou o amor por ela. Porque se você está disposto a ser um pai para o filho dela, você já tem ela em si, né? Você já conquistou uma parte dela, conquista a, a segurança que você vai passar para ela vai ser muito maior, entendeu? E você pode agora estar achando ruim, oh, que ideia é essa? Eu não quero ser o pai do filho dela e isso, aquilo, a responsabilidade não é minha e tudo mais. Não, tudo bem, ok. Eu não tô falando para você ser o pai ou você ter que arcar com essa responsabilidade, ninguém é obrigado a nada. Mas aí, você não passa pelo filtro. Entendeu? É uma coisa simples, entende? É óbvio sendo dito, entende? Isso depende, isso é tipo uma prova de amor, entendeu? E é sobre isso, é mais sobre o quanto você está disposto e o quanto você gosta de uma pessoa, o quanto você ama aquela pessoa, e não sobre o seu financeiro, entendeu? Poderia falar mais, mas o tempo acabou. E esse foi o vídeo de hoje. Comentei o que você acha, enfim, é isso aí. Fiquem bem, fiquem vivos e até.